Olá e boas-vindas a mais uma edição do The Deep Dive. É muito bom estar aqui de novo. É um privilégio enorme ter a companhia de quem nos ouve hoje para mais uma jornada de descobertas. Eu tô super animado. Eu também. O material de hoje é riquíssimo. Demais. A nossa missão nesta imersão de hoje é investigar algo que, toca todos nós todos os dias, nas menores e nas maiores interações que temos na sociedade. As verdadeiras origens do nosso senso de justiça. Exato. Da moralidade em si. Pensemos um pouco sobre isso. Aquele desejo humano quase visceral por igualdade. Aquela frustração aguda que surge na mente humana quando as coisas não parecem justas. Será que isso é uma invenção social complexa? Um produto de séculos de civilização e regras criadas por nós? Ou será que é algo muito mais profundo? Algo que está literalmente gravado no DNA primata? É uma premissa excelente para nossa análise. A resposta para essa pergunta tem o poder de mudar completamente a forma como a humanidade entende a si mesma. As leis, as estruturas econômicas. Tudo. Tudo. E para guiar a nossa exploração profunda hoje, nós trouxemos anotações e trechos de um texto absolutamente fascinante. Sim, o texto chamado 18 Salário Igual para Macacos. O título já levanta uma curiosidade imediata, né? Esse material introduz um conceito central muito poderoso. A ideia de que um dia justo de trabalho exige um pagamento justo. Isso. E como nós rejeitamos a desigualdade quase que por um instinto incontrolável. Mas a grande sacada aqui é que não estamos falando apenas de seres humanos batendo ponto no escritório. O que é fascinante aqui é como costumamos pensar que a justiça é um conceito puramente humano. Verdade. Geralmente, a sociedade trata a moralidade e a equidade como frutos de debates filosóficos milenares. Tratados sobre ética, coisas super elaboradas. Sistemas jurídicos avançadíssimos. Há uma tendência clara de colocar a justiça num pedestal intelectual. Como se fosse inalcançável para qualquer outra espécie. Exatamente. Mas a ciência nos mostra algo muito mais primitivo, empírico e, francamente, muito mais revelador sobre a nossa própria biologia. E é aí que entra o trabalho da pesquisadora Sarah Brosnan. Sim, da Universidade Emory. Ela decidiu pegar essa lente da justiça, que nós guardamos de forma tão ciumenta, e apontá-la para outros primatas. Para testar a percepção de equidade em espécies com as quais compartilhamos uma imensa herança evolutiva. Ok, vamos desvendar isso, porque o experimento que a equipe da Universidade Emory montou é brilhante. Brilhante justamente na simplicidade. Sim, e na forma como espelha transações econômicas básicas da nossa vida. Vamos visualizar a cena. A configuração no laboratório. 2 macacos prego. Isso. 2 macacos prego colocados lado a lado, em recintos transparentes. A visibilidade é crucial aqui. Um consegue observar perfeitamente tudo o que acontece com o outro. Tem que ver o colega trabalhando, né? Com certeza. A tarefa que eles recebem estabelece tipo um mercado de trabalho em miniatura. A pesquisadora estende a mão, o macaco entrega uma pequena pedra para ela. E em troca desse trabalho, entre aspas, o macaco recebe um pedaço de pepino. É importante contextualizar o valor dessa troca. Sim, no ecossistema de recompensas desses primatas em cativeiro, o pepino é considerado uma remuneração perfeitamente aceitável. Não é a iguaria mais cobiçada do mundo. Não, mas é um pagamento justo. É uma tarefa de baixo esforço físico e cognitivo. Entregar uma pedra. É o equivalente a ganhar um cafezinho por ajudar a segurar a porta do elevador, sabe? Um pequeno favor. Uma gentileza remunerada de forma simples. Enquanto ambos os macacos estão recebendo seus pedaços de pepino, o padrão de comportamento flui de forma impecável. O texto da nossa fonte destaca que eles fariam essa exata mesma troca 25 vezes seguidas. Felizes da vida, mastigando seus pepinos tranquilamente. Entregando as pedras. Tudo em perfeita harmonia. A economia do laboratório funciona muito bem, porque a regra é clara. E universal. O contrato social, por assim dizer, está intacto ali. O esforço é igual, a remuneração é igual. Há uma estabilidade no mercado. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Ah, a quebra de padrão. Sim, a pesquisadora, de forma super deliberada, decide quebrar essa igualdade. Ela altera a tabela de pagamento.
mas apenas para um dos indivíduos. O primeiro macaco entrega a pedra e, em vez do pepino padrão, ele recebe uma uva. Uma uva, a fonte deixa claro que, na escala de valor desses animais, a uva possui um peso econômico altíssimo. É o prêmio máximo. O equivalente a um bônus gordo inesperado de fim de ano. O valor de mercado da uva altera completamente a dinâmica do recinto. E a genialidade do experimento está no fato de que o segundo macaco acompanha toda essa transação. Ele está ali colado no vidro assistindo tudo. O primeiro macaco ganha a uva e come na hora. O segundo macaco está ali ao lado com os olhos fixos na cena. Ele vê a uva. Ele entende instantaneamente que a cotação da pequena pedra acabou de inflacionar. O mercado mudou. O mercado mudou, então chega a vez dele. Ele pega a pedra dele, entrega para a mão estendida da pesquisadora, Com uma expectativa altíssima. aguardando o pagamento de alto valor dele. E a pesquisadora entrega a ele O mesmo pedaço de pepino de sempre. o pepino. A reação a essa quebra de expectativa de paridade é o que transformou esse estudo num marco. Um marco na biologia comportamental e na psicologia comparativa. A fonte descreve uma indignação que parece cômica, mas que carrega uma profundidade imensa. O macaco injustiçado olha para o pepino com um desprezo palpável. Ele chega a pegar a pedra que usou como moeda e testar ela contra a parede do recinto. A impressão que dá é que ele está verificando se a moeda dele está com defeito. Tipo, será que a minha pedra é falsa? Exatamente, ele bate a pedra, entrega de novo para a pesquisadora E recebe o pepino mais uma vez. e então a revolta toma conta. Ele atira o alimento de volta na pesquisadora, balança as grades. Sacode o recinto inteiro. O texto descreve essa reação visceral perfeitamente como um protesto de Wall Street. É a fúria manifestada diante de uma desigualdade exposta. É incrível. É incrível. E precisamos analisar as entrelinhas dessa fúria. Mas antes, é comum que surja uma dúvida sobre a motivação real. Era exatamente o que eu ia perguntar. Como a equipe de pesquisa tem certeza de que isso é realmente um senso incipiente de justiça? Excelente ponto. Porque, sim, não poderia ser apenas ganância pura, ou pura inveja de ver uma comida melhor e querer também. Independentemente de qualquer conceito de equidade, você diz, é uma distinção crucial. A equipe controlou essas variáveis rigorosamente. Como eles fizeram isso? Se os pesquisadores simplesmente colocassem uma uva no recinto vazio ao lado, a reação do macaco com o pepino não era revolta destrutiva. Ah, então ele não surtava só de ver a uva. Não! O que gera o protesto de Wall Street não é a mera presença de uma comida melhor no ambiente. É a inequidade transacional. É o fato de que o colega executou o mesmíssimo trabalho, entregou a pedra e recebeu um salário absurdamente superior. Exato. O macaco rejeita um alimento que tem valor nutricional e que ele aceitava de bom grado até minutos antes. Puramente por causa da percepção relativa da desigualdade. A percepção do próprio valor foi ofendida. Precisamente, o primata prefere amargar o prejuízo e ficar sem nada. Ficar com fome. Ficar com fome. A validar um sistema que o remunera de forma inferior ao do parceiro pelo mesmo esforço. Isso prova que o desejo por equidade não é um verniz cultural que a humanidade adquiriu em escolas ou livros. Tem raízes muito antigas na nossa árvore evolutiva. Esses macacos estão manifestando uma contabilidade mental de valor e reciprocidade, Desafiando a forma simplista como a ciência costumava classificar a mente dos animais. E essa descoberta causou um abalo significativo, não foi? muito, o que nos leva à reação do mundo humano a esse estudo. Que é uma narrativa fascinante por si só. A pesquisa da Sarah Brosnan foi publicada, ganhou as manchetes globais. Mas gerou uma onda de rejeição feroz. Muitos acadêmicos de áreas tradicionais odiaram os resultados. A comunidade filosófica e antropológica ficou tão indignada quanto o macaco que recebeu o pepino. Houve uma postura de extrema defesa corporativista em relação à moralidade humana. Vimos um verdadeiro gatekeeping. Um bloqueio de acesso ao conceito de justiça. Antropólogos, economistas clássicos e filósofos passaram séculos construindo carreiras sobre a premissa de que a moralidade é uma exclusividade da razão humana. O argumento central de muitas dessas disciplinas
era que a equidade exige uma teoria da mente. Abstração, raciocínio ético, coisas que qualquer animal seria biologicamente incapaz de processar. Aceitar as conclusões do estudo significaria abrir mão do monopólio humano sobre o certo e o errado. As defesas que esses intelectuais montaram para tentar invalidar o estudo são de um antropocentrismo impressionante. A nossa fonte lista algumas dessas críticas, e o nível de negação beira o absurdo. É de cair o queixo. Um filósofo renomado, por exemplo, escreveu uma correspondência formal para a equipe de pesquisa, afirmando categoricamente que era metodologicamente impossível que primatas tivessem um senso de justiça. E o motivo que ele deu? Segundo a visão dele, a justiça teria sido inventada pela humanidade durante a Revolução Francesa. Isso levanta uma questão importante. Por que nós, humanos, somos tão apegados à ideia de que a moralidade é uma construção puramente intelectual? É uma afirmação que ignora solenemente a biologia evolutiva. E também apaga a vastidão da história da antropologia humanas antes de 1789. O argumento desse filósofo sugere que a percepção do justo depende inteiramente de linguagem complexa. De instituições estatais e de um contrato social escrito. Exige que a gente acredite que, antes da Europa do século XVIII debater direitos universais, nenhum caçador-coletor percebia quando a divisão da carne na tribo era injusta. É uma cegueira acadêmica curiosa. Mas as críticas não pararam por aí, né? Para tentar refutar o experimento dos macacos prego. Ele criou uma regra totalmente arbitrária. Sim, ele argumentou que só reconheceria a existência de uma justiça animal se, no experimento, o macaco que recebeu a uva a recusasse. Ou seja, ele exigia que o indivíduo beneficiado pela desigualdade abrisse mão do seu prêmio por solidariedade ao parceiro prejudicado. Isso revela a hipocrisia das nossas próprias métricas. Por que a humanidade é tão apegada a definir padrões de comportamento moral para os animais que nós mesmos raramente alcançamos? O desconforto daquele acadêmico exigiu uma demonstração de altruísmo puritano perfeito por parte de um pequeno macaco. Quando sabemos muito bem que as sociedades humanas estão repletas de indivíduos que aceitam alegremente bônus gigantescos. Mesmo sabendo que seus colegas estão sendo subremunerados. É o famoso, faça o que eu digo, não o que eu faço. Aplicado ao reino animal. E é justamente essa crítica, por mais absurda que fosse, que pavimentou o caminho para a segunda fase da pesquisa. Que é um verdadeiro checkmate científico. Sarah Brosnan não se deixou abater pela barreira altíssima estabelecida por esse crítico. Ela absorveu a crítica e desenhou novos testes. Replicando o cenário de trocas desiguais. Mas desta vez, ela subiu um degrau na escada evolutiva e trabalhou com chimpanzés. E trabalhar com chimpanzés muda o paradigma. Estamos falando de primatas com quem compartilhamos a esmagadora maioria do nosso material genético. Espécies que possuem estruturas de poder intrincadas, alianças políticas e uma capacidade cognitiva sofisticada para ler as intenções uns dos outros no bando. O cenário foi recriado, a economia de fichas por comida foi estabelecida, e o resultado calou os críticos de uma vez por todas. O comportamento exato que aquele acadêmico cético exigiu como prova definitiva e impossível simplesmente se materializou. Diante dos olhos dos pesquisadores. A fonte narra que, em várias interações, o chimpanzé que foi privilegiado com a uva, de fato, recusou a recompensa. Recusou. Até que o outro chimpanzé do recinto ao lado também ganhasse uma uva. É um momento de rara clareza científica. O indivíduo no topo da transação rejeita o benefício para equalizar o sistema. O animal que recebeu a uva, e a gente sabe que eles adoram uva, Adoram. olhou para sua recompensa, olhou para o companheiro que foi menosprezado com um pagamento inferior e tomou uma decisão. De forma não verbal, ele comunicou uma recusa. Ele empurrou a uva de volta ou se recusou a comê-la. Até que a balança da justiça no laboratório fosse equilibrada. Nós estamos observando em tempo real os blocos de construção mais básicos do que eventualmente se tornou o nosso sistema de justiça. Como os autores da fonte ironizam, os filósofos vão precisar tirar um bom tempo sabático para repensar sua filosofia. Depois de levarem esse checkmate tático de um chimpanzé. Se conectarmos isso com o panorama geral da compreensão humana sobre a ética, esses experimentos não são apenas curiosidades divertidas de laboratório.
Eles solidificam um conceito transformador, não é? A tal da moralidade evoluída. Exatamente. Historicamente, a maior parte do pensamento ocidental assumiu que a moralidade tem uma natureza de cima para baixo. Como assim, de cima para baixo, para quem não está familiarizado com o termo? A ideia de que o ser humano nasce puramente egoísta, caótico e destrutivo e que a moralidade precisa ser imposta a ele por forças superiores. Ou seja, as regras do certo e do errado precisariam descer das divindades através das religiões. Ou descer dos intelectuais através da filosofia moral, para domar o nosso instinto mais selvagem. Sem essas instituições ditando as regras de cima, a teoria dizia que a sociedade simplesmente ruiria. O clássico argumento de que a lei e a religião são as únicas coisas que impedem as pessoas de se destruírem mutuamente. Mas os primatas da Sarah Brosnan sustentam uma teoria inversa e muito mais robusta biologicamente. A moralidade construída de baixo para cima. A moralidade não é um verniz que cobre a nossa biologia. Ela é a nossa biologia. A evolução favoreceu grupos que cooperavam. E para cooperar, a natureza precisou desenvolver ferramentas psicológicas e emocionais de regulação social. Os textos que guiam nossa análise dividem essa fundação primata em ingredientes bem claros, que precedem qualquer texto religioso ou lei escrita. Vamos desempacotar esses ingredientes, porque a fonte não joga isso ao acaso. É uma estrutura lógica. O primeiro bloco dessa moralidade de baixo para cima é a união da empatia com a consolação. O que isso significa na prática de um grupo de primatas? Empatia, nesse contexto, é o contágio emocional. É a capacidade biológica de um indivíduo espelhar o estado interno de outro. Se um membro do bando está aterrorizado, os outros sentem o eco desse terror. E a consolação é o comportamento ativo que surge disso. Primatas, como os chimpanzés, frequentemente se abraçam, alisam os pelos uns dos outros ou dividem comida para acalmar um colega que acabou de perder uma disputa ou que sofreu uma agressão. É a manutenção do tecido emocional do grupo. Então, muito antes de termos terapeutas e assistência social, já tínhamos o impulso biológico de confortar o membro ferido da tribo. Porque um bando com membros traumatizados é um bando mais fraco contra predadores. Faz todo sentido. O segundo ingrediente que a fonte cita são as tendências pró-sociais. Que são os impulsos para beneficiar os outros sem um ganho imediato óbvio. Na natureza, vemos macacos e símios ajudando parceiros a alcançar frutas difíceis. Ou avisando o grupo inteiro sobre um leopardo se aproximando. Mesmo que gritar atrai a atenção do predador para si mesmo. É o instinto de que o bem-estar do coletivo garante a sobrevivência individual a longo prazo. O sacrifício de curto prazo pelo seguro de vida a longo prazo. O terceiro pilar que é fascinante é a chamada reciprocidade. Mas não é só trocar favores no mesmo dia, certo? É algo mais profundo, que exige memória. A reciprocidade primata exige memória e contabilidade social. Um chimpanzé lembra perfeitamente quem o ajudou a limpar parasitas do corpo na terça-feira passada. E usa essa informação para decidir com quem vai compartilhar o excedente de carne de uma caçada na semana seguinte. É um sistema de créditos e débitos emocionais. Isso mantém os parasitas sociais sob controle. Se o indivíduo só recebe e nunca devolve favores, a reciprocidade falha. E o grupo passa a marginalizá-lo. É a base absoluta da confiança nas relações. E isso nos traz ao quarto ingrediente, que fecha a estrutura do nosso sistema moral primata. O próprio senso de justiça. A capacidade de olhar para a distribuição de recursos, comparar com o esforço investido e dizer internamente: isso está errado, e atirar o pepino na parede. Sem esses 4 blocos biológicos, empatia, pró-sociabilidade, reciprocidade e percepção de equidade, qualquer sistema moral humano cairia no vazio. Não haveria terreno fértil no cérebro para a filosofia ou para as leis de direitos humanos se enraizarem. E reconhecer isso não diminui a sofisticação da ética humana, pelo contrário. Revela o quão monumental foi o trabalho da seleção natural em garantir que espécies sociais tivessem as ferramentas internas necessárias para não se autodestruírem. Não precisamos invocar um milagre para explicar a bondade ou a repulsa à injustiça. Elas são tecnologias de sobrevivência lapidadas por milhões de anos.
Então, o que tudo isso significa? Chegando à síntese da nossa imersão pelas anotações de hoje. O conceito de equidade, do pagamento justo pelo esforço justo, não é apenas um jargão moderno de recursos humanos. Uma pauta puramente sindical. A percepção de equidade é uma força invisível, ancestral e esmagadora. Que dita o fluxo das nossas emoções e das nossas interações na sociedade contemporânea. Saber que esse impulso tem raízes cravadas no nosso DNA, e não apenas nas leis que aprendemos, muda a forma como interpretamos nossas próprias reações. Valida a legitimidade biológica da indignação humana diante de quebras no contrato social. Exatamente. A mensagem central que emerge dessa pesquisa é libertadora para quem nos ouve. Quando as pessoas, no dia a dia, sentem aquele sangue ferver de frustração visceral ao testemunhar uma injustiça gritante. Seja um favorecimento descarado no ambiente corporativo, uma assimetria extrema nas tarefas domésticas sem reconhecimento, Ou um sistema que remunera desigualmente pessoas que entregam a mesma pedra metafórica. é fundamental não tratar isso como mero excesso de sensibilidade. Não é uma questão de ser difícil, exigente ou ingrato. É a manifestação pura do nosso lado primata e colaborativo operando como deveria. Essa indignação silenciosa é a nossa biologia trabalhando ativamente para proteger o grupo da exploração. A mente humana evoluiu para rejeitar a inequidade porque sistemas baseados na exploração unilateral destroem a confiança. E sem confiança não existe sobrevivência coletiva. Essa é uma consolidação excelente de tudo que vimos. E tomando como base tudo que foi construído aqui, existe um pensamento final muito instigante. Por favor, compartilhe. Algo que se projeta a partir das descobertas de Sarah Brosnan e dos seus macacos prego protestando. Vimos com evidências claras que o senso de justiça é um instinto biológico profundo, Sólido e intolerante à discrepância de valor. presente em toda a linhagem primata. Nós, humanos, fomos equipados pela evolução com um alarme interno supersensível à desigualdade. Sim. No entanto, a provocação que fica é sobre o ambiente que construímos ao redor dessa biologia. Nós, que nos orgulhamos da nossa racionalidade superior, utilizamos a civilização para edificar estruturas formidáveis, Construímos economias globalizadas. pirâmides corporativas colossais e ecossistemas controlados por algoritmos opacos. E muitos desses sistemas operam através da institucionalização da desigualdade extrema. Verdade. Criamos, essencialmente, laboratórios globais onde um grupo minúsculo no topo recebe montanhas diárias de uvas. Enquanto uma parcela massiva da base continua entregando o mesmo esforço árduo na esperança de garantir alguns poucos pepinos. Esse de distribuição exige que as pessoas ignorem ou suprimam a biologia evolutiva mais básica que carregam dentro de si. É uma tensão perigosa. Muito perigosa. Se a rejeição visceral à inequidade não é uma escolha filosófica, mas sim uma herança primata irrevogável, qualquer estrutura que normalize a assimetria severa de forma crônica está tensionando uma mola instintiva muito antiga. Por sua própria conta e risco. Que ponto incrível para encerrarmos a reflexão. É um contraste impactante entre a natureza colaborativa que herdamos e as estruturas artificiais que habitamos. Deixa uma pergunta ecoando na mente sobre o limite da resiliência humana diante de sistemas desiguais. E assim chegamos ao fim da nossa análise aprofundada de hoje. Agradeço imensamente a companhia de quem dedicou tempo para mergulhar nesse estudo comportamental tão fascinante. Foi uma discussão fantástica. Descobrir que partilhamos as bases da justiça com os chimpanzés e macacos prego só nos torna mais conscientes do nosso lugar na natureza e das raízes do nosso comportamento social. Continuem observando as trocas de pedras e uvas nas dinâmicas cotidianas. Mantenham a empatia atenta e esperamos a companhia de todos para nossa próxima imersão no The Deep Dive. Até lá!